craque, tudo bem com você? Maria Fifi do futebol brasileiro na área e eu vim te falar todos os jogos que nós vamos ter nesta 12ª rodada da Série C. E vamos logo para os jogos do sábado. E o primeiro, ele começa às 3 horas da tarde. Vai ser lá no estádio Domingão, em Horizonte, no Ceará, entre o Atlético Cearense e o Ipiranga do Rio Grande do Sul, com transmissão do N Sports. E o favorito a esse jogo, com certeza, é o Ipiranga de Erechim. Ele que está bem melhor na competição em comparação ao Atlético Cearense, que está aí na última posição da tabela. É um time que vem de derrota de 2-0 para o Botafogo da Paraíba. E ok, que ele tá aí há 2 jogos sem vencer, mas ele demorou muito a conseguir uma vitória. Ele que tem 6 derrotas aí na Série C. É um dos favoritos ao rebaixamento. Já o Ipiranga, ele está ali na fase de classificação, está na 7ª posição. Ele precisa muito de uma vitória para se manter aí no G8. E é um time que está a 3 jogos sem perder, tá? Ele tem aí 2 empates e uma vitória. É um time que adora empates. Ele tem cerca de 5 empates aí na competição. E todas as suas vitórias foram em casa. Na verdade, uma não foi, que foi quando ele enfrentou o Brasil de Pelotas, lá no Bento Freitas. Ele ganhou lá, no Brasil de Pelotas. E aí é que tá, na época, o Brasil de Pelotas era o último colocado, tava na pior ali. Então, dessa vez, ele vai enfrentar outro time que está na pior, tá ali na última posição, e o time como mandante. Então, assim, pode ser, né, que ele queira aí ganhar desse time, aproveitar para fazer mais uma vitória e se garantir aí no G8. Então, esse jogo, pra mim, é para o Ipiranga, tá? Ganhar. Com certeza, eu acho que ele deve fazer aí pelo menos uns 2 gols aí no Atlético Cearense. E o segundo jogo será lá no Frasqueirão, em Natal, às 5 horas da tarde, e vai ser um jogão entre o ABC de Natal e o Confiança de Sergipe. E esse jogo ele vai ser transmitido pela Band, pelo DAZN e pelo TikTok. E para esse jogo a gente tem aí um time que está na 3ª posição, tá muito bem no campeonato, que é o ABC, e outro time que vem aí de derrota e está na 18ª posição da Série C, tá aí também um dos favoritos para ser rebaixado, que é o Confiança. Então posso falar para vocês que o favorito a esse jogo é o ABC, ele que aí vem a 5 jogos sem perder, tá com uma sequência incrível. Inclusive o empate que ele teve no último jogo foi contra o Ipiranga, né, que a gente acabou de falar do primeiro jogo, lá na casa do Ipiranga. E em todos os jogos que ele teve em casa, tá, na Série C até o momento, ele nunca perdeu. Ele tem aí 4 vitórias em casa e 1 empate. E vale lembrar que o ABC é o time que menos tomou gol, tá, até o momento aí na Série C. Já o Confiança, ele tem muita dificuldade em marcar gols. Toma aí alguns, não tomou tanto gol assim, em comparação ao Atlético Cearense, que tem aí 19 gols tomados, né. E o Elefante da Frasqueira, ele quer chegar na liderança, ele que está com 21 pontos. Então, assim, com certeza, com uma vitória, e se os adversários, né, acabassem ali tropeçando também, né, o Mirassol, o Paysandu e o Botafogo da Paraíba, ele já estaria ali na liderança, ele seria o líder da rodada. Então, vamos ver, né, quem sabe teremos aí um novo líder na Série C. E o último jogo da noite ficou para as 7 horas, tá? E será lá no Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí, entre o Altos e o Vitória. E esse jogo, ele será transmitido pelo DAZN. E nesse duelo, a gente tem 2 times que, assim, o Altos, pra mim, era um time que até eu estava vendo ele até rebaixado, porque no início ele começou muito mal. Não sei se vocês lembram, ele era um dos últimos colocados e até há pouco tempo atrás ele era o 19º colocado. E o Vitória, por outro lado, era um time que começou assim, não começou tão bem assim, né? Mas ele foi jogando, foi disputando, foi subindo aí algumas posições, foi ficando bem na tabela, até que de repente, puf, começou a despencar, e agora ele é até um dos times que pode, né, aí ser um dos favoritos ao rebaixamento. E assim, o Vitória, a gente sabe que ele vem aí da Série B, né, e a gente achou até que ele poderia ter um gás aí, né, de conquistar aí, voltar pra Série B, mas pelo contrário, né, ele tá até arriscado de ir pra Série D. Então, assim, tá difícil a situação do Vitória, ele que inclusive no último jogo ele perdeu novamente, vem aí de uma sequência sem vencer, tem 2 derrotas e 1 empate, fora as outras derrotas. Nessa última rodada, ele ia enfrentar o time do Botafogo de São Paulo, que era um time que não tava assim muito bem. Inclusive, ele tinha perdido o outro jogo, né, na casa dele, então a gente achou que talvez o Vitória, jogando em casa, lá no Barradão, eu achei que o Vitória poderia ganhar, ou talvez empatar, e perdeu em casa de novo, né, para esse time, que é o Botafogo de São Paulo. Perdeu aí de 1-0. E aí foi demitir o técnico, né, Fabiano Soares. E agora, né, vamos ver se ele vai ter uma reação. Lembrando que o Altos era um time que, no início, ele tava muito mal. E aí, né, a direção começou ali a demitir os técnicos, entrava técnico, não dava jeito, demitia. E aí, né, chegamos até o momento que deu certo pra ele, né, e ele agora vem aí de uma sequência muito boa, muito positiva, que tirou ele lá da 19ª posição para trazer para a 13ª. E olhe, viu, gente, se ele não conseguir ainda se classificar, porque faltam algumas rodadas, e se ele ganha esse jogo contra o Vitória que não tá nada bem, se ele ganha esse jogo do Vitória, ele que inclusive vai jogar em casa, né, vai ser o mandante aí, então tem tudo para ganhar, pode muito bem chegar no G8 e se classificar. São 4 jogos sem perder o Altos, tá? Tem 3 vitórias e 1 empate apenas. Então, com certeza, para mim, eu acho que esse jogo
jogo é para o Altos ganhar. Talvez ele não faça aí muitos gols no Vitória, mas o suficiente para ganhar, né? Sinceramente, eu não acho que eles vão sair no empate. Eu acredito de verdade que vai ser uma vitória do Altos. Mas é aquela coisa, né? Talvez o Vitória se retranque inteiro, né? E aí, enfim, saiam ali no 0-0 ou talvez 1-1. Mas eu ainda acho que é possível, sim, uma vitória do Altos, pelo menos de 2-1, sabe? 1-0. Acho que seria bacana. E agora, nos jogos do domingo, a gente já começa aí às 11 horas da manhã, lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, São Paulo. Teremos o Botafogo de São Paulo enfrentando o Manaus às 11 horas da manhã, com transmissão do N Sports. E nesse embate tá com muita cara de empate. Isso porque a gente tem aí o Manaus, que adora empatar, tem 5 empates aí na Série C. Já o Botafogo de São Paulo, ele não gosta de empatar, ele gosta de perder, né? É diferente, eu sei, tô brincando. Mas assim, ele tem aí bem mais derrotas, né, do que o Manaus. O Manaus, ele não é muito fã aí de perder, mas ele perde de vez em quando, né? Mas aí, gente, é o seguinte, em casa, o Botafogo de São Paulo não dá pra confiar muito, porque ele que, inclusive, tem sua derrota recente aí para a Aparecidense, ele perdeu em casa pra ela por 2-0, e na época, né, a Aparecidense não tava muito bem, então, assim, dava até certo como uma vitória do Botafogo, e ele acabou perdendo. Vai pegar o Manaus, que é um time que, assim, não é de tomar muitos gols. Já o Botafogo de São Paulo toma muitos gols, então tá precisando aí melhorar a zaga. Eu acho que é muito fácil até pro Manaus, talvez, conseguir uma vitória em cima do Botafogo de São Paulo. Só que o Manaus, assim, ele não tá o melhor time do mundo, né? Ele vem aí de uma sequência de empates e uma vitória. O Botafogo, a gente sabe que ele precisa também ganhar. Ele que vem de uma sequência péssima. Mas na última, ele acabou ganhando do Vitória. Foi lá na casa do Vitória, que até imaginei que ele ia perder lá. Ele foi e ganhou do Vitória por 1-0. Então talvez essa vitória tenha dado, né, aí um gás a mais pra ele, tá? De coração, eu acho que vai dar empate. Ou talvez uma vitória aí do Manaus. Mas quem sabe o Botafogo surpreende a gente, né? E ganha aí do Manaus. Quem sabe aí uma vitória de 2-0, 2-1. Vai ser punk aí o negócio. E às 4 horas da tarde, lá no Francisco Noveleto, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a gente vai ter o São José enfrentando o Campinense da Paraíba. E esse jogo ele vai ser transmitido pelo N Sports. E nesse duelo a gente tem aí um time que ganhou a última por 3-2, que foi o Campinense. Ele foi lá em Sergipe e ganhou do Confiança, tá? E assim, a gente sabe que o Confiança é aquele time, né, que está ali nas últimas posições, não está nada bem. Por outro lado, a gente tem o outro time aí, que é o São José, que perdeu na última por 2-1, mas ele perdeu para quem? Para o ex-líder, né, que agora voltou a ser líder de novo, que é o Mirassol. Com essa vitória em cima do São José, ele conseguiu resgatar aí a liderança que ele tinha perdido, né, para o Paysandu. O São José, ele é um time que não perdia antes dessa derrota. Ele vinha de 2 vitórias seguidas e ele não perde há 5 jogos. Ele tem uma sequência muito positiva na Série C. É um time que marca muitos gols, tem um ótimo ataque. Já o Campinense, né, por outro lado, é um time que sinceramente está brigando para não voltar para a Série D. Antes, né, de ganhar do Confiança, ele vinha de 3 derrotas seguidas. É um time que tá sendo muito difícil para ele engatar na Série C, tá muito difícil de ganhar e até de marcar gols. Ele tem pouquíssimos gols aí marcados em 11 jogos, então tá difícil a situação do Campinense. E eu sinceramente não consigo imaginar ele ganhando do São José, ainda mais o São José que nunca perdeu em casa. Então vamos ver o que vai dar esse jogo. E às 5 horas, lá no Presidente Vargas, em Fortaleza, no Ceará, a gente vai ter o Ferroviário enfrentando o Floresta, com transmissão do DAZN. E esse jogo é aquele que, sinceramente, tá complicado para os dois times, sabe? A gente tem o Ferroviário, que vem aí de 4 derrotas seguidas, e por outro lado, tem o Floresta, ele que empatou no último jogo com o Volta Redonda por 1-1. E antes de empatar, ele vinha de 6 derrotas seguidas. Tava ali disputando com o Brasil de Pelotas para ver quem perdia por mais tempo. Já o Ferroviário, que não ganha aí há 4 jogos, ele tem 7 derrotas aí na Série C. Vale lembrar que o Ferroviário, ele ainda está numa posição bem melhor do que o Floresta, que já caiu para a 17ª posição. O Ferroviário até o momento está na 14ª, porém os dois, né, têm aí pontuações muito próximas, a diferença é de 1 ponto. Os dois times tomam muitos gols, então a chance é que seja até um empate, talvez de repente surja aí um empate entre eles, mas que seja com muitos gols, sabe? Eles vão tentar se aproveitar ali para conseguir uma vitória, talvez um 2-2, um 3-2, e vamos ver o que vai dar, né? E às 6 horas da noite, lá no Raulino de Oliveira, a gente vai ter o Volta Redonda enfrentando a Aparecidense de Goiás. E esse jogo ele vai ser transmitido pelo N Sports. E nesse confronto a gente tem aí dois times que estão aí bem positivos, né? Não perderam as últimas. O Volta Redonda vem aí de empate, né? Contra o Floresta por 1-1. Já a Aparecidense vem aí vitoriosa, né? Ganhou do ex-líder Paysandu. Eu imaginei que o Paysandu ia dar uma cipuada aí, né? Na Aparecidense, mas não, gente. Ela que deu uma cipuada aí no
Paysandu e tirou ele da liderança, né? Ele, coitado, só foi líder, né, por uma rodada. E a Aparecidense, que até, assim, me surpreendeu bastante nos últimos jogos. Eu que imaginei que ela ia parar lá no Z4, mas ela reagiu, começou a se reerguer e tá ganhando tanto fora quanto dentro de casa. Sinceramente, é a Aparecidense que a gente viu lá em 2021 na Série D, né? Que vinha aí, assim, disparada, ganhando de todo mundo, né? E, enfim, ganhou até o título da Série D. Então, acho que essa Aparecidense retornou, né? E agora acho que veio pra ficar. Ela que vem aí de 2 vitórias seguidas. Porém, vai pegar um time que também tá muito bem na competição, que é o Volta Redonda. Inclusive, vai jogar em casa, né? Tem essa vantagem. Ele que vem aí de um empate, mas antes desse empate, ele vinha de 2 vitórias seguidas. E tem 5 vitórias aí na Série C. Inclusive, ele é um dos times que, junto com o Paysandu, são os 2 times que mais marcaram gols aí em todas as 11 rodadas. Então, ele tem aí 19 gols marcados. Não perdoa ninguém. E acho que dessa vez ele também não vai perdoar a Aparecidense, mas eu acho que a APA, né, ela vai tentar aí, de repente, ou puxar um empate, ou talvez, quem sabe, né, ali num contra-ataque, ela conseguir virar o jogo, ganhar o jogo. Eu acredito em uma vitória do Volta Redonda. Eu acho que ele vai querer, né, dar uma pausa aí na Aparecidense, mas ela tá muito bem, tá com a zaga muito boa. Inclusive, parou aí o ataque do Paysandu, né, que vinha muito bem. Então, se não vir empate ali, sabe, aquele empate, assim, de 1-1, ou talvez um 0-0, quem sabe vem aí uma vitória do Volta Redonda por 2-1, sabe, aquele jogão, assim, difícil. Acho que por 2-1, talvez 3-2, imagina, gente, um 3-2, acho que aí já é exagero, né? Mas eu acho que num 2-1 ou talvez até 1-0 também, porque esses times estão marcando pouquíssimo, né, ultimamente. Vamos ver domingo às 6 horas. E o último jogo da noite do domingão fica por conta do Paysandu e o Brasil de Pelotas. E esse jogo ele vai ser lá na Curuzu, em Belém, tá? No Pará. E terá a transmissão do DAZN. E para esse confronto a gente tem aí 2 times que, assim, surpreenderam muito na última rodada. O Paysandu que surpreendeu a gente, porque eu imaginei que ele ia conseguir ganhar da Aparecidense. Aí ele foi e perdeu pra Aparecidense por 1-0. Mas enfim, perdeu, né? E perdeu também a liderança, porque ele era o líder, né? Acabou perdendo aí a liderança. O Mirassol retornou à liderança, né? Porque ele ganhou na última. Já o Brasil de Pelotas, que assim, tava péssimo aí na Série C, ele vinha de 5 derrotas seguidas, e eu até imaginei que ele ia conseguir a 6ª derrota seguida, né, em cima aí do Ferroviário. Eu achei que o Ferroviário ia ganhar do Brasil de Pelotas, mas não, ele não deixou o Ferroviário ganhar, ganhou do Ferroviário por 3-1, então a gente sabe que o Brasil de Pelotas não vem aí para brincadeira. Porém, gente, nesse jogo é aquela coisa assim, sabe, o Paysandu, tudo bem que ele perdeu para a Aparecidense, né, ela que tá vindo aí, tá se recuperando, tá se reerguendo, mas ainda assim, são bem diferentes, sabe, eu acho que o Brasil de Pelotas ainda tá muito inferior, né? Com certeza o Paysandu ele vai ganhar do Brasil de Pelotas, gente. O Brasil de Pelotas ele sempre toma pelo menos um gol, então assim, tá com a zaga, né, bem frágil ali. Ele que tomou 17 gols em todas as 11 rodadas. Já o Paysandu, por outro lado, é o artilheiro aí da competição, praticamente tem 20 gols marcados, é o time que mais marcou gols em 11 rodadas. Então assim, tá muito bem, é um time que antes de perder ele vinha de 4 vitórias seguidas, inclusive nunca perdeu em casa. Ele tem aí 5 vitórias e um empate em casa, tá? Então, com certeza, na Curuzu aí, ele vai fazer sucesso de novo e vai ganhar do Brasil de Pelotas. Eu acho que esse jogo, como o Brasil de Pelotas é um time que tá aí sempre tomando gols e o Paysandu é um time que tá sempre marcando, né? Eu acho que pode ser até um jogo assim de 3-1, talvez 2-1. Se o Brasil de Pelotas se retrancar muito e tentar aí segurar. Mas assim, gente, vamos ver o que vai dar esse jogo. Quem sabe, né? Imagina se o Brasil de Pelotas surpreende todo mundo e aí ganha também do Paysandu. Sinceramente, eu vou ficar impactada, eu vou ficar chocada. Não vou nem acreditar, gente, de verdade. Mas sério, gente, eu acho que vem aí vitória do Paysandu, ele vai recuperar aí essa liderança. E o último jogo da rodada 12, tá? Da Série C, ficou para segunda-feira. E esse jogo ele vai ser às 8 horas da noite, lá no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, entre o Figueirense e o Remo. E esse jogo ele vai ser transmitido pelo DAZN. E nesse embate aí, gente, nós temos o Remo, que foi um time que, assim, eu tava elogiando muito ele. Acho que quando a gente elogia, parece que piora, né, a situação, aí o time começa a perder, igual foi com Vitória lá. Mas, assim, o Remo era um time que tava vindo muito bem, tava ali, sabe, junto ali do Paysandu nas primeiras posições, indo pra cima, e de repente ele começou a perder, sabe, começou a perder, começou a empatar, vem aí de derrota para o Altos em casa, inclusive, ele perdeu lá no Baenão por 2-1, vem aí de 2 derrotas seguidas, só que em 5 jogos ele tem 3 derrotas e 2 vitórias, tá bem estável ali, né, mas é aquele time que, assim, sinceramente, eu não consigo imaginar ele ganhando do Figueirense, o Figueirense que vem aí de empate no último jogo, empatou com o Manaus, tá, por 1-1, lá na Arena da Amazônia, só
Só que ele ama empates, tem aí 3 empates seguidos e no total aí na Série C ele tem 6 empates, mas apenas uma derrota. Então é um time que tá ali muito bem na competição, está na 5ª posição com 18 pontos. Já o Remo está na 9ª posição com 16. Então assim, é um time que precisa muito ganhar, precisa muito tentar entrar ali no G8, né, para poder ir para a zona de classificação, mas tá complicado porque nessa fase ali, né, tem mais ou menos uns 5 times que estão com pontuações muito parecidas. Então se ele não ganha, se ele não consegue, né, reagir, ele vai perder aí essa vaga e ele não vai, né, para a fase de classificação. Esse jogo, inclusive, é um jogo que eu imagino, tá, que vai dar aí uma vitória do Figueirense. Se não der uma vitória, vem um empate, né, essas duas equipes, elas são muito boas. O Remo, inclusive, ele marca muitos gols. Já o Figueirense, ele tem ali aquele time que é de marcar pouquíssimos gols, tá, suas vitórias são bem magras aí, sabe, de 1-0, enfim. Então, eu acho que se não vier um empate, sabe, aquele empate assim do 0-0, 1-1, vai vir uma vitória magrinha aí do Figueirense, talvez por 1-0, ou talvez um 2-1, quem sabe o Remo, né, consiga aí reagir e ganhar do Figueirense, sabe, fazer o Figueirense ter a sua 2ª derrota na Série C. Porém, eu acho muito difícil, eu acho que tá mais fácil o Figueirense ganhar do Remo do que o Remo ganhar dele. E é isso, gente, espero que tenham gostado de saber todos os jogos aí da Série C na 12ª rodada. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!